Bom dia, pessoal. 9 horas da manhã. Vamos começar a nossa penúltima atividade síncrona desta disciplina de métodos computacionais teóricos, né? E sejam todos bem-vindos, que estejam com saúde e que a gente consiga realmente chegar ao final desse período aí muito corrido, muito especial, mas com conteúdo, com conhecimento sendo adquirido e tudo mais. Espero que vocês tenham conseguido assistir aos vídeos. Embora eu tenha contabilizado agora de manhã e vi que não, havia menos de 40 visualizações do vídeo 1 e 30 visualizações do vídeo 2. Então, dos 50 e tantos alunos, 49 que ficaram agora, né? Nem todo mundo assistiu. Então, esses que não assistiram, vêm para a aula para aquela missa de corpo presente, né? O defunto que fica lá deitado no esquife e deixa os outros perguntarem, deixa os outros terem dúvida para ver se pesca alguma coisa. Não sei se essa é uma boa estratégia. Não é essa a estratégia proposta com a metodologia ativa de sala de aula invertida. Sala de aula invertida pressupõe, como vocês viram o Caio, como vocês viram o Matheus fazendo, ter acessado o material antes, ter trabalhado sobre os assuntos antes para chegar aqui na atividade síncrona, a gente poder fazer estudo de casos, poder levantar questões que surgiram, dúvidas que apareceram serem dirimidas. Então, me coloco à disposição de vocês para dúvidas sobre o assunto desta aula. Professor, eu tenho uma dúvida. Bom dia. Diga, Aline. Isso. Eu tentei fazer o exercício daquela matriz 2x2 que estava no vídeo. Aham. E aí, eu fiquei em dúvida e, tipo assim, para calcular o f de xn da matriz, Aham. eu faço uma estimativa inicial. Isso. Aí eu faço do de CA1 e o CA2? Exatamente. Você tem duas incógnitas, você tem que dar duas estimativas iniciais para o programa. Você tem que dar o vetor xn. Ali agora você tem um vetor de funções, um vetor de incógnitas, um vetor de variáveis atualizadas. Agora é tudo multivariável. Ah, entendi, então. Então Obrigada, tem que ser, sim, dois chutes dentro do domínio viável, que ali no caso, como é reator, é bom, né? É fácil, é sempre entre a concentração da alimentação e zero, é o domínio viável. Se você tem uma reação irreversível. Se fosse reação reversível, seria entre a concentração de alimentação e a concentração de equilíbrio. Apesar do que, em determinadas perturbações dinâmicas, isso pode acontecer de passar da concentração de equilíbrio, né? Ou de para cima ou para baixo dela, dependendo da forma de alimentação do problema contínuo ali que tiver. Mas nós não estamos com um problema dinâmico, ali nós estamos com um problema em regime permanente, então é sempre entre, né, a concentração de alimentação e zero, o seu domínio viável para você chutar as duas variáveis. É lógico que você tem reatores em série, então é natural pensar o quê? A concentração no reator 2 vai ser o quê em relação à concentração de saída do reator 1? Menor. Então, os seus chutes não precisam ser iguais. Podem ser chutes diferentes, mas com esta lógica. Se vai passar pelo 1 para depois passar pelo 2, então eu vou diminuir a concentração, mesmo que eu tenha alimentação nos dois reatores, certo? Mas olha só, antes da gente entrar nesse problema, que esse problema está lá planejado para ser resolvido aqui junto com vocês e mostrar como é que funciona, né? Ninguém teve dúvida no Newton-Raphson para uma variável? Então, deixa eu fazer uma outra pergunta, já que ninguém teve dúvida, né? Porque pelo menos é o que está sendo colocado aí, ninguém falou nada. Vocês resolveram aquele outro item do exercício inicial que pede um instante em que a concentração passa pelo mínimo? Como é que a gente faz aquele problema? Como é que a gente chega na F daquele problema? A turma 2 eu já tive trabalhando isso com eles na semana passada. Com vocês isso passou. Então, estou trazendo agora. Como é que a gente resolve quando vai achar o máximo ou o mínimo de uma função? Qual é a F de x que eu vou igualar a zero em x estrela? Então, professor. Diga, Júlia. Eu fiquei com bastante dúvida em relação aos exercícios iniciais e a avaliação continuada da semana passada. E, obviamente, com dúvida também nos vídeos dessa semana. Sendo que, assim, eu acho que para poder a gente achar o mínimo de uma função, a gente teria que fazer a derivada e igualar a zero. Exatamente, esse é o começo. Este é o ponto de partida. Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente poder trabalhar isso, né? Porque senão a gente vai ficar carregando essa dúvida até lá na avaliação objetiva, aí lá não tem jeito, lá vai dar ruim. Tá, então vamos voltar cá em cima na nossa função que a gente já tem. Deixa eu achar ela aqui. Vocês já estão vendo aqui a tela, né? Isso, ó. Eu vou buscar essa função aqui e vou colocar lá na tela em branco. Então o que a gente tem aqui na verdade é isso, né? O CA de T é igual a esse negócio menos esse CA estrela fora aqui. Essa aqui é a nossa equação. Vocês estão vendo, né? Sim. Tá maior. Estão vendo, não é verdade? Vocês viram o gráfico dessa função aqui lá no outro vídeo, certo? Ela
sai do regime permanente, é uma reta, depois ela cai bruscamente, depois ela volta a subir, não é isso? E aí entra a questão que a Júlia colocou, que a gente vai aproveitar aqui a mesa digitalizadora para poder resolver. Isso aqui é a nossa função f de t. Então, olha só, pessoal, estamos aqui, né? E a gente viu lá no gráfico, vou pegar só a parte do depois da perturbação, do t maior do que zero para frente. O que nós temos? A função cai, passa pelo mínimo e ela sobe e vai caminhar para um outro regime permanente, certo? Então, o que a gente quer determinar agora é esse t estrela aqui, certo? Não é isso? Agora vocês têm que falar comigo porque eu não estou vendo a sala. Sim, professor. Isso, né? Sim. Então, olha só, pessoal. Aqui é que vem a questão. Como é que eu vou determinar esse ponto de mínimo? Todo mundo aprendeu em cálculo 1, que quando uma função passa por um ponto crítico, esse x crítico aqui, ela é zero a derivada dela. Não é isso? Isso caracteriza um ponto crítico, que pode ser de máximo ou de mínimo. Não vou nem entrar na questão aqui de como determina se é máximo ou mínimo, porque isso é cálculo 1. Vocês têm que ter visto. Então, no nosso caso aqui, eu quero determinar, nós desejamos t estrela, tal que CA de t estrela é o CA mínimo, certo? Não é isso? E depois de calcular t estrela, né, depois de calcular t estrela, calcular CA mínimo. Tem que fazer as duas coisas, senão não completa a tarefa. Então, a primeira coisa que vai fazer aqui é isso que a Júlia sugeriu. A gente sabe que em t igual a t estrela, dCA de t dt em t igual a t estrela é igual a zero. Que é igual a quê? Como é que eu derivo aquela função ali? Menos 0,9320, que multiplica o quê? Menos 0,002 exponencial de menos 0,002t mais 0,7524, que multiplica menos 0,045 exponencial de menos 0,045. Todo mundo está vendo? E aí em t estrela. Então aqui é t estrela e aqui é t estrela. Não é isso? Ela só vai ser zero. E aí a gente volta para cá, né? A gente sabe então que a f de t vai ser o menos 0,93, é 20, né? 9320 e 7524. 9320, que multiplica menos 0,002, exponencial de menos 0,002t, aqui é só t, mais 0,7425, que multiplica menos 0,045, exponencial de menos 0,045t. Esta função aqui só é igual a zero em t igual a t estrela. Pronto. Essa é a minha f. Esquece o passado dela, tá? Esqueçam passado. De onde ela veio? Interessa é a f de t. Oba, agora que eu tenho a minha caneta reconfigurada, fica fácil de apagar essas borrões. Eu tenho que saber o seguinte, essa é a f de t que eu tenho que calcular a raiz. A única coisa que eu sei é que em t igual a t estrela, ela é igual a zero, certo? Para qualquer dos 4 métodos que vocês aprenderam. Tá? Então, para secante, para bisseção, né? Disseção, régula false e secante, vocês vão usar só essa f de t aqui, tá? Que já está escrita ali em cima. É essa daqui mesmo, certo? Mas quando for para Newton-Raphson, vocês vão usar a f de t, que é aquilo que a gente já tem ali, né? Menos 0,9320 menos 0,020, tem mais um zero aqui, exponencial de menos 0,002t, mais 0,7425, que multiplica menos 0,045, exponencial de menos 0,045t. E o que mais que eu vou precisar? Hein, gente? Para poder resolver por Newton-Raphson? Da derivada. A derivada. E o que é a f' de t? Ela vai ser o menos 0,9320 menos 0,002 ao quadrado, exponencial de menos 0,002t, mais o 0,7425 menos 0,045 ao quadrado, exponencial de menos 0,045t. Só. Ou seja, esta f' aqui nada mais é do que a derivada dessa. Ela não é a derivada segunda da concentração. Vocês estão me entendendo? Porque eu tenho que pensar na f. Neste caso aqui, coincidentemente, a derivada da f é a derivada segunda da concentração. Por quê? Porque a f é a própria derivada da concentração. Mas não seria assim naquele reator CSTR. Então vocês não podem dizer que tem que sempre fazer a derivada segunda, que é um erro muito frequente que acontece nas provas. Certo? Professor, Diz.
O senhor pode explicar de novo essa parte, por favor? Quem está perguntando? É a Tiffany, professor. Tiffany, o que você não entendeu para eu poder explicar de novo? É exatamente quando a gente teria que fazer essa derivada segunda. Você não fez derivada segunda, você fez a derivada da f. Isso. Por isso que eu te disse aqui, ó, para fazer o quê? Esquecer o passado. Não interessa de onde a f veio, interessa que por Newton-Raphson você precisa da f e da f'. A f' é a derivada da f. Faz a derivada aí. Pega essa função entendi. f e deriva. Foi exatamente isso que eu fiz. Por isso que deu aqueles quadrados ali. Então, Entendi. professor, mas então, para eu fazer o método de bissecção, eu vou ter que usar essa f de t nova? Para você fazer todos os métodos, tá escrito aqui, gente, ó. Você vai usar essa. Eu achei que fosse só para poder descobrir a função não, desculpa, a concentração mínima. E sim, mas como é que você vai saber qual é o tempo que a concentração é mínima? Achando a raiz dessa Fazendo a f, da derivada. Sim, exatamente. Então você precisa usar, fazer os métodos. Ah, tá, entendi. No Não caso, é? eu Como é que você preciso vai fazer descobrir o método tempo pra em que a poder achar concentração é mínima? Olha só, essa equação aqui, ela é bem não linear. Bem não linear. Então você vai ter que usar um dos métodos aqui, ou da bisseção, ou da régula falsa, ou da secante, se quiser usar só f, ou o Newton-Raphson. Agora a gente vai lá para o Excel fazer. Pode ser? Só rapidinho, tá? Sem perdas de tempo aqui nessa história, porque senão a gente vai ficar gastando tempo demais e aí avança na aula da outra turma. Deixa eu só voltar lá na sala e compartilhar com vocês. Tá aqui. Estão vendo agora? Hein, gente? Sim, professor. Agora Isso, sim. beleza. Então essa aqui é aquela função que a gente tem, certo? Tá aqui então o meu CA estrela, eu sei que é esse, eu calculei a f para calcular os valores que? Aqueles valores em que ela vai passar, aqui eu já estou no mínimo, tá vendo? A minha f é a derivada do CAT. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Nessa equação aqui que eu estou mexendo, ó. Estão vendo ela? Sim. Tá, é o CA de t estrela, linha, tá? É igual a zero. E aí na hora que eu for fazer o Newton-Raphson, eu vou ter que derivar essa função aqui de novo. Mas para os outros métodos eu só uso ela. Aqui, ó. Para cada um dos outros métodos. Eu não vou fazer de novo. Eu deixei para a gente fazer o Newton-Raphson. Porque, olha só, o Newton-Raphson é o quê? É esta função, essa é a f de t, eu preciso ter a f de t, preciso ter a coluna da f' de t. Olha os quadrados aqui, ó, que a gente obteve lá na mesa digitalizadora, para poder obter os valores. Eu já deixei pré-programado aqui, ó, o cálculo da f de t, ele vai usar essas constantes aqui. Já deixei programado também o cálculo da f' de t, que é a mesma função, só que calculada de forma diferente. Lá na edição eu vou poder puxar aqui um pouco essa linha de comando para o pessoal poder ver, né, e comparar aqui o que está colorido. Mas vocês conseguem enxergar, pelo menos aqui, as células coloridas que são usadas para calcular? Tudo isso aqui, ó, todas essas constantes que aparecem aqui ficam fixas. Tem que usar o F4 para fixar a linha e a coluna, certo? Então eu dei um chute inicial de 0,75. Por que eu dei um chute inicial de 0,75? Porque eu fiz o método lugar das raízes e descobri que só troca de sinal entre 50 e 100. Como o método de Newton-Raphson precisa de quantos chutes? De quantas estimativas iniciais? Uma só. Uma só. Faz sentido? Posso até pensar o seguinte, vamos olhar aqui e ver onde está mais perto. Aqui nem deu tanto assim, né? Está mais perto do 100 do que do 50. Por quê? Porque a f de 100 está mais perto de zero, tá? Então, para não ficar aí tentando inventar, eu chutei o 75, que está mais perto de 100 do que do 50. Aliás, está no meio, né? Está entre 100 e 50. Então, olha só que legal. O que a gente faz agora? Como é que eu calculo o T2, o T1? Ele vai ser igual a quê? Ao anterior menos a f dividido pela f'. Não é isso? Tá lá, ó, 65,95. Aí eu recalculo f e f'. Tchum, tá? Mas, né, ficou menorzinho. Como é que eu calculo o T2? É o anterior menos a f dividido pela f'. Sempre. Newton-Raphson é bem facinho. Puxo aqui e, ó, tá cada vez menor a f. E cada vez mais próximo, né, de ficar um valor constante a derivada, porque na hora que eu chego na raiz, a derivada tem que ficar constante também. Como é que eu calculo o T3? Igual ao anterior menos a f dividido pela f'. Vocês estão percebendo que como a f caminha para zero, cada vez vai variar menos, que a convergência vai ficando cada vez mais rápida? Olha lá, 10 a menos 9. O próximo, tá, é o anterior menos a f dividido pela f'. Método de Newton-Raphson. E aí, ó, pega e puxa aqui. Tá? 10 a menos 15. Já convergiu? Aqui já convergiu, né? Eu já tô com as 4 casas arrumadinhas, prontinhas aqui, não tô?
Então, ó, não preciso dessa linha, porque convergiu. Vou excluir. Não vou excluir, vou limpar. E vou marcar todo mundo aqui de vermelhinho, porque convergiu. Achamos a raiz. Fica de dever de casa para vocês, que na verdade é um dever de casa atrasado, obterem as raízes, essa mesma raiz, 67,4749, pelos outros 3 métodos. Tudo bem? Pode ser? Ok, professor. Método multivariáveis. Estão vendo essa planilha aqui agora? Ou eu tenho que sair e compartilhar de novo? Tá dando pra ver. Tá dando para ver, né? Então, o que a gente vai fazer? Tá aqui, ó. Eu tenho os balanços no regime permanente, tanto do reator 1 quanto do reator 2. Quem já fez isso, me perdoe, vai ter que ser, porque muita gente nem viu o vídeo, tá? Então, como é que eu determino? Eu já sei, olha só. A F, né, no próprio regime permanente, ela já vai dar uma F igual a 0, a F1, e uma F2 igual a 0. Então, essa daqui, ó. F1 é a função que descreve lá o reator 1 no regime permanente. E eu sei que em CA1 do regime permanente, em CA2 do regime permanente, ela é 0. A F2 é essa daqui, que descreve o balanço do reator 2 no regime permanente, que já é igual a 0, porque regime permanente não tem acúmulo. Então elas são as próprias Fs. Os próprios balanços são as Fs nesse caso, certo? O que a gente faz no método Newton-Raphs? Eu preciso daquelas derivadas parciais, não é? Então o que eu tenho que fazer? Calcular a J11, que é a derivada da F1 em relação a CA1, que deu esse valor aqui, né? 2KCA1 mais 4F sobre V1. Preciso da J12, que é a derivada da F1 em relação a, aqui, ó, da J12, que é a derivada da F1 em relação ao CA2, que deu só uma constante, menos 2F sobre V1. Né? Preciso da J21, que é a derivada da F2 em relação ao CA1, que também deu uma constante, menos 4F sobre V2. E preciso da J22, que é a derivada da F2 em relação a X2, né? Ou a CA2 aqui nesse caso. E aí deu, mais uma vez variável, 2KCA2 mais 5F sobre V2. Caio, foram essas equações que você obteve? Caio? Sim, professor. Foi? Pois é. Foi. Agora olha só como é que dá pra gente automatizar e ser esperto para fazer convergir em 4 iterações. Essa é a questão, Caio. Porque cada passo dessa aqui, cada iteração, a gente vai ter que fazer um Gauss-Jordan. Vocês repararam que tem que resolver um sistema de equações algébricas lineares? Tá lá na planilha de vocês, né? No PDF que vocês receberam. O slide, exatamente antes de eu apresentar esse desafio, tem toda a metodologia colocada ali. Então eu vou montar a minha tabelinha aqui, ó, de memória de cálculo. Eu vou ter que dar uma estimativa inicial para o CA1. Tiffany, quem perguntou foi Tiffany da estimativa inicial? Foi, né? Ah, não, foi a Aline. Não, Aline. Acho que foi a Aline. Isso, Aline. Então, ó, como eu sei que passa pelo reator 1, reage, e depois o que alimenta o reator 2, né? Apesar de ter carga pura, vem uma carga muito reduzida de concentração de reagente ali, vai ser uma concentração menor. Então eu chuto menor. Como eu não fiz varredura, porque não tem como eu fazer método lugar das raízes para 2 variáveis, né? Vai ficar muito complicado. Eu dei um chute razoável ali dentro do meu, né, sentimento, do feeling. O que eu fiz? Eu chutei um CA1 igual a 1, CA2 igual a meio grama-mol por litro. Tá? Aí com isso eu tenho que calcular a F. Vou botar lá em cima para poder colocar aqui as grandezas. E olha só, o que é a minha F? A minha F1 é isso aqui, ó, não é? Então ela vai ser igual a K, vou colocar desse jeito que está aqui, do jeito que ela está aparecendo aqui, tá bom? K fixo vezes o próprio CA1 ao quadrado. Aí esse não é fixo, certo? Menos, ou não, mais, né? Mais 4 vezes o F fixo dividido pelo V1 fixo vezes V1 vezes o CA1, que não é fixo, certo? Menos... Opa, ficou elevado aqui, ó. Ia dar um erro danado. Deixa eu só conferir. 4 e esse aqui é fixo, o B4. Isso. Então, ó, F, 4F sobre V que multiplica o CA1. Menos, agora 2F. Ó, 2F sobre V1 eu posso colocar em evidência, não posso? Vocês entendem que dá para colocar? Porque ó, eu tenho 2F sobre V1 que multiplica CA2, menos 2F sobre V1 que multiplica o CAF. Pode ser? Então, ó, menos 2 vezes F fixo vezes dividido pelo V1 fixo vezes, abre parênteses, tá? O CAF fixo mais o CA2 que não é fixo. Fecho parênteses. Pronto, programei a F1 uma vez. Pronto, tá lá, ó. 3 vezes 10 é menos 2. Até que foi um bom chute, né? Agora, quem é a F2? Mesmo esquema. Ela vai ser K fixo vezes o CA2 que não é fixo ao quadrado, certo? Mais 5 vezes F fixo, dividido por V2 fixo, vezes
o CA2, que não é fixo, menos... Aí o 4F agora eu não posso colocar em evidência, né? Porque são valores diferentes ali, mas eu posso colocar o F sobre V2 em evidência. Posso? Então, ó, F fixo dividido por V2 fixo vezes, abre parênteses, tá? O 4 vezes o CA1 fixo, o CA1 que não é fixo, mais o CAF, que é fixo. Fecho parênteses. Se nada errei, tá ali. 3 vezes 10 a menos 8. Agora, como é que eu calculo o J11? O J1 é essa equação aqui, ó, pequenininha. Já ficou mais tranquilo para nós. Isso vai ser igual a 2 vezes o K fixo vezes o CA1, que não é fixo, menos, não, mais 4 vezes F fixo dividido por V1 fixo, certo? Acabou, calculei. O J22 vai ser uma maravilha, o J12 vai ser uma maravilha para nós, porque ele vai ser uma constante, certo? Entenderam? Então, ó, isso aqui vai ser igual a 2 vezes F fixo dividido por V1 fixo. Acabou. Só isso. O J21 também é constante. Ele vai ser igual a... Eu botei menos aqui? Não, não botei menos. Menos... Vou botar no outro, depois eu volto lá. 4 vezes, né, o F fixo dividido pelo V2 fixo. E aí eu tenho que botar o menos aqui. Pronto. Tá? E o J22, ele é o quê? Ele varia. Ele vai ser igual a 2 vezes o K fixo, certo? Vezes o CA2, que não é fixo, mais 5 vezes o F fixo dividido pelo V2 fixo. Pronto. Agora, com esses dados aqui, o que eu consigo? Eu consigo montar o meu sistema. Ó, J11 tá aqui, J12 tá aqui, J21 tá aqui, J22 tá aqui, e aqui são os meus vetores, menos F. Lembra, ó, Caio? Menos F, o vetor de respostas. Tá vendo? O que acontece aqui agora? Faço o método de Gauss-Jordan e encontro um H1 de 1,51 vezes 10 a menos 1 e um H2 de 3,18 vezes 10 a menos 1. Eu rebato eles lá para cima. Como é que eu calculo o CA1 novo? Ele é igual ao CA1 antigo mais o H1. Mais o H1. Quem é o CA2 novo? Ele é igual ao CA2 antigo mais o H2. Ó, pum. Beleza. Agora, a mágica do Excel é essa, ó. Por isso que eu falei, Caio, semi-automático. Pronto. Recalculou todo mundo. Aí ele fez a minha iteração 2. Eu já deixei programado aqui os Gauss-Jordan, né? Ele fez a minha iteração 2, ele achou 1,43 vezes 10 a menos 2, menos 1,43 vezes 10 a menos 2 e menos 5,32 vezes 10 a menos 2. Como é que eu calculo o CA1 novo? É o CA1 antigo, anterior, mais o H1. Como é que eu calculo o CA2 novo? É o CA2 antigo, anterior, né? Mais o H2. Pronto. Olha lá. Mágica outra vez, é só marcar aqui tudo que eu programei antes com sacrifício e puxar. O que foi? Na sua interação 2, as matrizes não zeraram, não ficou só a diagonal. Uai, tem alguma coisa errada aqui. Alguma coisa não foi fixada. Tem alguma coisa que a gente precisa conferir aqui. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Caio tem toda a razão. Isso aqui tá onde? Tá aqui, tá certo. Então deixa eu ver que alguma coisa não ficou fixada certa aqui. Vamos reconferir todas as nossas equações. Aliás, olha só que interessante. Quer ver? Em vez da gente programar essa daqui, vocês querem programar o balanço, que vai ficar mais simplesinho? Hein, gente? O que vocês querem? Aqui a gente tem muitas possibilidades. Eu botei aqui para poder fazer as Fs ficarem pequenininhas. Mas a gente pode programar o balanço, vai ser do mesmo jeito. Mas vamos lá, vamos com a que a gente já tem aqui, né? Deixa eu só conferir aqui se eu fiz tudo certo. Eu fiz pelo balanço para fugir dessas frações, professor. Achei mais tranquilo. Eu fiz pelo balanço para fugir dessas frações, né? Mas aí dá umas Fs grandes. Sim, dá umas Fs bem grandonas. Né? Parece, dá aquela sensação de que não está convergindo, não é? Então, olha só, deixa eu conferir aqui. B8 é o K. K vezes o 28, que é o CA1 ao quadrado, tá certo? Mais 4 vezes o B6, que é o F, tá certo? Dividido pelo B24, que é o V1, tá certo? Menos 2 vezes a F, que é o B6, dividido pelo B4, que está certo, também fixo, mais o CAF, né? 2 vezes, é o CAF menos, mais CA2, está lá, fixo. Essa aqui a equação está certa, essa F está certinha. Vamos conferir a F2. A F2, eu tenho... Professor? Oi.
Desculpa te interromper, mas na interação 2, Ah, bem no início da equação, você dá um espaço do mais 4 vezes. Eu acho que isso pode estar interferindo um pouco na equação. equação 2. Qual a equação 2? Não, peraí. Do que você está falando? Aqui? Não, tem espaço não. Isso, esse 4 tá preto, tá vendo? Acho que ele não Não, tá esse 4 tá entrando. preto porque ele é um valor, ele é um número. Ele é esse 4 aqui, ó. Não, sim. Ah, É que quando eu tava fazendo aqui, o meu tava dando com outra cor diferente junto com você. Aí eu acho é que pode estranho. ter isso. Ó, o 4 e o 2 tem que estar pretos, porque eles são valores que você está colocando na equação. Só os que são coloridinhos são aquilo que a gente está usando da tabela. E fixando de preferência, entendeu? Entendi. Entendeu? Não é por aí. O erro não tá aí, tá? O erro deve estar em alguma equação ou das jotas ou das coisas aqui, porque tinha que dar bonitinho, tá? Então, ó, vamos nós aqui, conferindo a equação 2. Professor, talvez não seja na matriz, porque senão a outra, a primeira não teria dado zero. Ah, aqui, ó, o erro tá aqui. O erro tá no eliminador. É esse aqui, fixo, tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui, provavelmente. Tá certo aqui e... De novo, olha lá. Olha onde estava errado. É esse eliminador aqui, fixo. Fixo. Pronto. Agora eu só tenho que marcar e puxar aqui. Marcar e puxar aqui. Olha, Caio, todo mundo deu zero como devia ter dado. Foi a história do copiar e colar. Pronto, aí estamos, ó. Tá? Aí ele já corrigiu aqui. Perceberam? Que ele já mudou aqui o valor da variável. Aqui agora a mesma coisa, ó, iteração 3. A gente não está fazendo a conta certa. Tá com aquele lá de cima. Tem que ser esse fixo daqui. Fixo. Marco e puxo. Não, peraí. Fiz besteira. Ai, que bom que tem um Ctrl Z, né? Ó. Agora aqui a mesma coisa. Tem que buscar o fixo certo. Ó. Fixo. Pronto. Aqui marcar e puxar. Eu já fiz. Aqui marcar e puxar. Eu já fiz. Não tem nada errado, não. É só a formatação do número. Ó, que bonitinho. Ó, que bonitinho. Pronto. Aí, ó, ele já corrigiu aqui. Como é que eu na quarta iteração corrijo? Esse é igual ao anterior mais o H1. Esse aqui é igual ao anterior mais o H2. Certo? Já convergiu? Hein, pessoal? Não. Já convergiu? Não. Olha para cá, 2 iterações. Convergiu na quarta Não. casa? Não. Não. Tem que fazer mais uma iteração. Concordam comigo? Então vamos lá para a quarta iteração. Aí, Caio, aqui vem o macete que eu tinha comentado com você. Você já vai ver acontecer, uma mágica que vai acontecer aqui. Então, olha só, esse aqui, completamente isso. Agora, esse aqui tá certo, esse aqui. Eu tenho que buscar esse fixo daqui, ó. Fixo, marco e puxo. Ele zerou onde não devia. Não, zerou não. Ele botou um fator de uma coisa diferente. E esse aqui agora, o fixo, é esse daqui. Pronto, marco e puxo. E pego só a formatação aqui. Pronto, deu esse H aqui. E aí a gente agora vai lá e calcula o próximo. Esse aqui é igual ao quê? É o anterior mais o H1. Convergiu? O CA1 convergiu? Esse sim. E o 2? Esse aqui mais o H2. Convergiu? Convergiu. Agora a gente não precisa fazer mais. Entenderam? Dá um trabalhinho, você tem que jogar com 2 planilhas juntas, mas olha só, Caio, agora que eu assim, mas eu não chutei 1,5, não fiz convergir direto em 4, tá muito ruim. Vamos fazer o seguinte, vamos botar pior aqui, ó, vamos piorar, botar 2. Eu chutei 2 e 1, professor. Deu 2 e 1, essa pronto. interação mesmo. Quantas iterações? Aí, ó, mesmo com 2 e 1 convergiu com 4. Vamos piorar, vamos botar 5 e 3. Agora não convergiu. Concordam comigo? Que agora não convergiu? Né? Tá dando até umas borradas dele que é uma questão só de espaço. Aí o que a gente faz? Eu quero que convirja com 4, não é? Então o que a gente faz? Olha aqui, ó, olha esse último valor e joga ele lá para cima. Bota aqui 1,14, bota aqui 0,76. Ele vai refazer a planilha toda e converge lá em cima, ó. Macetinho. Deu para entender agora? Que você consegue planejar só um determinado número de iterações aqui do Gauss Jordan. Claro que tem que ser no mínimo 4, né? E depois só refazer o chute inicial para poder fazer ele corrigir. A hora que você tem a planilha toda pronta, tudo montadinho, tudo arrumadinho, é só você acertar o chute lá. Eu vou voltar pro meu chute original aqui porque ele ficou bonito. Pronto, tá aí. Tá bom? Certinho pra vocês? Mais alguma dúvida, gente? Eu posso tentar montar um gráfico para visualizar melhor os chutes iniciais? Como? Não, mas como que você vai montar um gráfico se o teu sistema tem 2 variáveis? Você não vai encontrar as 2 funções zerando ao mesmo tempo, vai? Você vai montar um gráfico tridimensional? Não. Porque olha só, você teria, né, o CA1, o CA2 e as 2 Fs no eixo, né, no eixo Y. Você teria um eixo X, um eixo Z
O X é o CA1, o Z é o CA2 e o Y seria as funções. Aí você teria um gráfico tridimensional. Faz sentido? Então não dá para fazer método de busca do lugar das raízes quando você está com multivariável. Você tem que fazer um chute mais consistente. Certo? Posso interromper aqui? Então é isso, gente. E como vocês receberam lá os programas do Octave, só para a gente poder brincar aqui um tiquinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver este mesmo problema do mínimo. Ó, vou botar aqui problema 2, pelos 4 métodos. Então, começando com a bisseção, vou salvar aqui o método. Esse aqui, de novo, é o meu script que chama todo mundo. Ah, sim, a observação que eu tenho para fazer. Ih, peraí, vocês não estão vendo. Essa velha situação, né? Vocês não estão vendo. Peraí, que agora sou eu que tenho que compartilhar. Eu encerrei o compartilhamento, né? Eu já voltei para a sala aqui com vocês? Sim. Beleza. Então deixa eu compartilhar o Octave aqui rapidinho, senão a gente não vai conseguir, eu vou ter que invadir a outra aula. Estão vendo o Octave? Sim. Tá, olha só. A única coisa de novidade para vocês aqui são essas 3 linhas que eu marquei com essa arroba que define um número, o nome de uma function. É o endereço para uma função, ou como a gente fala aqui, ó, declaração do ponteiro para a função que calcula f de t, ca de t e a derivada, quando é o método de Newton-Raphson, tá? Por quê? Porque eu preciso ter essas funções programadas fora. O meu método é geral. Eu tenho as funções, ó, bisseção é uma função, é uma function, tá? Régula false é uma function, tá? Secante é uma function que é chamada. E o Newton-Raphson é uma function. E ele recebe como argumentos o endereço da f, o endereço da derivada da f, no caso do Newton-Raphson, e os outros métodos recebem só o endereço da f, os chutes iniciais, os 2 chutes iniciais e a tolerância, tá? É assim que faz. Estudem os programas. Não vai dar tempo de eu ficar fazendo mais do que isso aqui agora, tá? Então vamos rodar primeiro para o método, né? O problema 2, que é esse aqui, ó, que calcula o ponto de mínimo lá e o valor, pelo método da bisseção, tá? Vou salvar e vou rodar. E aí vocês vão ver na janela, ó, ele faz a busca do lugar das raízes. Repararam aqui, ó, o método automaticamente vai fazer a busca do lugar das raízes, vai dizer pra gente que tem uma raiz nesse intervalo entre 60 e 75 e pede pra gente apertar um Enter aqui. Eu vou, ó, dou Enter e ele com 22 iterações chega na minha raiz, tá? E apresenta o resultado final. Inclusive o valor da concentração mínima, ó, que tinha que ter sido calculado lá também, certo? Entenderam? É rapidinho. Rodem o programa aí, vocês tenham acesso ao programa, não precisa eu ficar fazendo e detalhando coisas aqui. Vamos trocar de método. Vamos para o método da falsa posição. Mesmo problema, método da falsa posição. Rodando. Ó, busca do lugar das raízes, entra para produzir, em vez de 18 agora convergiu com 10 iterações para o mesmo valor. Nenhum problema. Só que agora no método da falsa posição, a convergência foi alcançada muito mais rápido, quase na metade do número de iterações. Mudando de método, mudando para o método da secante. Método da secante, vou salvar, vou rodar. E aí, ó, temos aqui de novo, achou, em 7 iterações, mais rápido que a falsa posição. Mesmo valor sempre, 7 iterações apenas. Quanto melhor o método, mais rápido ele converge. Em compensação, quando a gente vai lá para o método de Newton-Raphson, que é o método 4, ele é super rápido, mas ele tem aquele problema de convergência que a gente tem que ter um cuidado danado para chutar. Aí está lá nas mesmas situações. E olha só, em 3 iterações ele chegou, quando chutou 67,5, tá? Então brinquem com esses programas, aprendam a usar esses programas e aprendam a programar dessa forma. Ela é uma forma que dá independência para vocês. É muito complicado essa história assim, não, eu tenho esse problema, então deixa eu programar o método todo de novo para poder resolver esse problema. Não é muito mais fácil fazer um script como esse, em que eu passo apenas os dados e mando resolver, chamando o método, ó. Convocando o método aqui, ó. Se eu estou com o método da bisseção, eu chamo a bisseção. Se eu estou com o método da secante, eu chamo a secante. E assim por diante, né? Onde está isso? Está aqui. Ó, faz a divisão, chama, vai buscando. Então é mais fácil programar desse jeito. Ó, se o método é bisseção, ele chama a bisseção. Se o método é secante, ele chama falsa posição, ele chama a falsa posição. Se o método é secante, ele chama a secante. Isso aqui, ó, vocês pouparam todos esses scripts aqui, que são grandes, que não são pequenos não, porque o método é que é pesado. O método é que é complicado de programar. Se você programar um método direito, certo, multifuncional uma vez, vocês vão resolver todos os problemas. Agora, é muito complicado fazer, como por exemplo, como o Caio fez, como o Matheus fez.
Cada problema eu tenho que escrever o método todo de novo. Aí é muito ruim. Encerrando o compartilhamento, pedindo a vocês para abrirem aí os microfones para a gente poder fazer a chamada. Não temos mais tempo para grandes coisas mais. Por favor, alguma dúvida última e emergencial? Aline, lembra na semana passada que você me perguntou a respeito de resolver equações diferenciais para chegar na equação? A avaliação continuada vai requerer isso. Eu vi. Tá? Então, pessoal, ó, abrindo os microfones, por favor, fechando depois que eu chamar, para a gente poder fazer a chamada aqui para eu poder partir para outra turma. Tudo bem? Alguma pergunta a mais, gente? Dou-lhe uma? Alguma pergunta a mais? Dou-lhe duas? Bater do martelo. Vamos fazer chamada. Aline. Presente. Quem tem problema, por favor, escreva no chat. Estou presente na hora que eu chamar o nome. Dá o enter. Ana Clara. Presente. Caio. Presente. Caroline. Presente. Danilo. Presente. Ei, dessa vez deu certo, Danilo. Débora. Presente no chat. Fernanda. Presente no chat. Gabriel Amaral. Presente no chat. Gabriel Pereira. Hugo. Presente no chat. Júlia. Presente. Larissa. Presente. Leonardo. Presente. Lucas Ferreira. Presente. Lucas Moreira. Presente no chat. Lúcio. Presente. Pessoal, só um recado, hein? Todo material, a menos que seja um gráfico, tem que ser manuscrito. Eu não vou aceitar tabela, print de tela, nada disso nas avaliações continuadas. Luiz Felipe. Faltou. Marco Mendonça. Presente. Professor, Luiz Felipe presente aqui. Hã? Luiz Felipe presente aqui. Ah, tá. Onde é que você estava na hora que eu te chamei? Maria Clara. O microfone tava falhando. Presente. Quebrar seu galho, Luiz Felipe, porque você tem um histórico bom. Maria Clara presente, né? Presente. Matheus Jardim, presente no chat. Matheus Tessari. Presente. Monique, presente no chat. Ramon, Presente. presente. Renan, Presente. Rodrigo Presente, professor. e Tiffany. Presente, professor. Ok, pessoal. Chamada feita. Frequências validadas. Tá? Danilo tá presente. Isso. Todo mundo presente hoje. O único que trancou de vocês já estava reprovado por falta mesmo, não tem problema. Tô encerrando aqui, tá bom? Porque eu tenho que abrir lá a sala para outra turma. Pode ser? Obrigada, Tchau, tchau. professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bem-vindos à nossa atividade síncrona do dia 26 de julho, né, turma T02, que a gente possa aproveitar bastante esse momento, espero que vocês estejam com saúde e que tenham realmente, como é a proposta de metodologia ativa, sala de aula invertida, assistido aos vídeos, lido e estudado o PDF que eu enviei para vocês, para a gente poder chegar aqui e trabalhar os conceitos, trabalhar as questões que ficaram, por favor, pendentes. Então, estou aguardando que vocês tragam para mim as dúvidas e as necessidades de vocês em relação a este assunto. Lembrem-se que agora vocês têm uma avaliação continuada que vai exigir de introdução o conteúdo que vocês têm lá de regime transiente. Cuidado para não ficarem reprovados por falta por causa da não entrega da atividade assíncrona, das avaliações continuadas. Gente, alguma dúvida, alguma dificuldade? Ninguém teve dúvida nenhuma ou não assistiram aos vídeos e não sabe nem do que estão tratando? Bom dia, professor. Bom Eu dia, tenho bom assim- dia, Eduarda, né? Isso. Diga, minha filha. Não, eu queria que o senhor depois pudesse mostrar no Octave como é que fez. E eu queria perguntar sobre colocar limite de interação no programa. Ah, foi isso é uma legal, coisa que né? o senhor falou. Porque se você deixar No o vídeo. programa correr solto, é porque você vai ter que ter dentro do seu loop while um if ou duas condições para o seu loop while. Engraçado, olha só como é que ficou uma dinâmica diferente, né? Eu vou compartilhar a tela do Octave já direto com vocês aqui. Vou fazer as demonstrações no Octave e depois a gente vai para o Excel, para trabalhar principalmente aquele problema 2x2, tá bem? Tudo bem? Demais outras pessoas, antes de eu entrar na dúvida da Eduarda, vocês têm alguma dúvida com relação a Newton-Raphson para uma variável? Para uma equação? Não? Então vamos lá. Vou compartilhar o Octave aqui com vocês. Você baixou os arquivos, Eduarda? Baixou os programas? Baixei, professor. Tá, então olha só. Aqui o que a gente tem? A gente tem o script geral, aquele que cria e que vai chamar os métodos, né? Vocês estão vendo aqui a tela, né? Estou passando aqui rapidinho. Então o que eu tenho? Aqui eu posso resolver 3 problemas, né? O cálculo das raízes, quando o valor de f é um determinado valor conhecido, o cálculo do máximo ou mínimo de uma função, ou o cálculo lá do CSTR com de reação de terceira ordem. Por 4 métodos. O método da bisseção, o método da falsa posição, o método da secante. Estão enxergando? Estão conseguindo ver? Então, esse script aqui, essa é a proposta inteligente de programar, gente.
Na outra turma, 2 pessoas conseguiram fazer os exercícios programando, mas eles fizeram daquele jeito, né, muito primitivo ainda. Fazer o programa e programar o método para um determinado problema. Aí aparece outro problema, você tem que programar o método todo de novo. Isso não é legal, isso não é eficiente. Eficiente é a gente ter, né, como vocês vão ver aqui, ó, um script certinho para o método da biseção. E ela recebe o quê? Ela recebe o endereço da função, né, o valor, o local lá onde você programou a sua função, os 2 chutes iniciais e a tolerância. E devolve para a gente o xn, né, um vetor, e a fn, com todas as iterações que foram feitas, depois de ter convergido. A mesma coisa para falsa posição, a mesma coisa para secante, tá? A estrutura é idêntica. O Newton-Raphson é que tem uma estrutura diferente. Ele recebe o endereço da função, a f de x que vocês querem achar a raiz, da derivada dela, porque tem que calcular f', tá? Então vocês vão programar a função e vão programar a derivada. Deixa eu até abrir aqui esses 2 arquivos para vocês poderem ver. Tá? Então, dCA mínimo. Não, dCA mínimo. Esse aqui, ó, é a minha função, function, que calcula a concentração mínima. Tá? Que é o problema que vocês tiveram lá, que eu deixei da aula passada, tá? É só isso aqui, ela traz os dados e calcula essa função aqui para calcular a raiz. Só isso que ela faz. A outra função é a déria, que calcula a derivada dessa função, que é essa aqui, ó. Vão ser arquivos diferentes, né? Nesta estrutura de programação, você trabalha com uma função, chamando outra e assim por diante. Então tá aqui, ó, a function dere, tá? Ela recebe só o argumento t, que ela tem que ser uma função só de t, então todas as outras coisas estão programadas aqui. Alterou as condições de operação lá, tem que alterar as condições de operação aqui nessa função, mas é você que programa, não tem problema. E ela calcula a derivada da função, só, que é chamada pelo método de Newton-Raphson. Isso aqui vai aparecer lá, isso aqui vai aparecer lá. Ah, mas aqui está f dere. É verdade, mas você passou o endereço. Então, quando chega aqui, ele assume esse endereço. Tá? E calcula os valores e resolve. Então, olha só, Eduarda, está vendo esse while aqui? Eduarda? Sim, professor. Se você quiser colocar um limite de iterações, é dentro dele. Você vai colocar assim, enquanto o erro for maior que a tolerância e o x, ou o n aqui, que eu estou contando n, o n for menor que um valor n máximo, ele vai fazer. Fora disso, ele vai sair, ele vai abortar, se ele passar do n máximo. Você pode também colocar isso, ele sair se passar do n máximo, entendeu? Como tem uns testes aqui, ó, de derivada nula, como tem umas coisas que a gente precisa estar garantindo que o método não vai ficar rodando indefinidamente. Certo? Então agora, só para mostrar para vocês como é que funciona, vou pegar esse exemplo do mínimo, tá? Que é o problema 2, ó, problema 2. Antes, deixa eu rodar o problema 1 só uma vez, para vocês poderem ver. Que ele vai fazer o método de busca das raízes, ó. Problema 1, vou rodar aqui pelo método Newton-Raphson, tá? Então, ó, ele faz a busca do lugar das raízes, ele pega a minha função, fraciona lá os segmentos e descobre o seguinte, ó, ele avisa para o usuário. Há 2 raízes no intervalo. Lembra, a gente está resolvendo o problema anterior, não é o do mínimo. É aquele em que a concentração passa por 0,5. E aí, ó, pede para a gente apertar Enter aqui. Ele calculou e determinou em 6 passos, em 6 iterações, a primeira raiz. Aí pede para a gente calcular de novo, apertar de novo, ele calcula a segunda raiz. E depois ele apresenta as 2 raízes. Tá tudo muito bem bonitinho, tudo muito organizadinho. E se vocês observarem as 2 vezes, ó, a concentração é igual a 0,5. No instante 18, 30,86 e no tempo 247, 82, 22, que é o que a gente tinha determinado na semana passada. Agora vamos para o mínimo. É só eu trocar aqui, trocar para problema 2. E aí ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Ó, fez de novo a busca do lugar das raízes, só que agora só existe uma raiz nesse intervalo que eu dei ali. E aí a gente aperta Enter, ele calcula com 3 iterações 67,4749. Guardem esse número. Alguém anota aí num papelzinho, 67,4749. E o valor da concentração mínima, ó, 0,29 gramamol por litro. Tá anotado? Então, esse é o processo. Ah, mas e se eu fizer por outro método, professor? Não tem problema nenhum, a gente troca o método aqui, ó. Vamos botar biseção? Biseção é o método 1. Rodo. E olha só, são necessárias 22 iterações para poder chegar na raiz. Que chato, né? Mas chegou na mesma raiz. Ou então pelo método da falsa posição. É só eu trocar aqui. No mesmo script, tá vendo como simplifica se eu tenho um método separado? Ó, rodei, faz a busca, só tem uma. Com 10 iterações ele chega. Muito mais fácil que o método da biseção. Ou então da secante, é só eu botar para 3 aqui. E aí, ó, rodo outra vez. E ele vai de novo achar, só que agora com 7 iterações. Muito mais simples, muito mais rápido.
Mas, Eduarda, consegui te esclarecer com relação onde colocar? Vai ser no método. Vai ser na hora que você programa o método dentro desse while aqui, ó. Você pode estabelecer um limite máximo de iterações. Mas põe um limite grande. Põe tipo 10 mil iterações, né, 5 mil iterações para ele abortar. E aí você vai ter que colocar um critério de informar o usuário que ele, né, extrapolou o número máximo de iterações e por isso que ele abortou e não tem resultado. Tá? Vai ser uma notícia de erro. Vai ser algo parecido com essas coisas aqui, ó, mas com uma notícia de erro. Como acontece, por exemplo, com o Newton-Raphson, que você tem essa notícia de erro aqui, ó. Erro de execução, derivada nula, e aí, ó, return, ele aborta. Tá vendo, Eduarda? Por favor, responda. Professor. Sim, né? Ok, obrigada. Beleza, entendeu? Ok, tô te ouvindo. Tá, beleza. Então, compreendido isso, a gente pode ir pro Excel, tá? Vou lá compartilhar com vocês pra gente poder ver como é que se relaciona. Primeiro, Newton-Raphson com uma variável só, né? Deixa eu pegar aqui, tá aqui. Vocês veem o Excel? Vem, né? Lembra daquele problema da semana passada que eu perguntei pra vocês como é que achava o mínimo da função? A função é essa daqui. Estão vendo, né? Tela compartilhada direitinho, gente? Sim, Alguém pode me responder, porque eu não vejo vocês? Eu não tô conseguindo ver. Eu não tô conseguindo. Tá, beleza. Pera Então, aí, ó, deixa eu isso aqui a ver de gente novo. fez na semana passada, né? Eu tinha essa função, eu calculei a derivada dela e eu sei que em t estrela essa derivada é zero. Então, ó, surgiu a minha função f de t, que neste caso, que eu estou procurando um máximo ou um mínimo, é a derivada primeira da função, que eu igualo a zero em t estrela. Dá vero? Fiz o método de busca das raízes e descobri que eu tenho uma raiz, só uma raiz, nesse intervalo de 0 a 200 minutos, entre 50 e 100. Então, o que eu vou fazer? Tá aqui, fica de dever de casa para vocês fazerem pelos outros métodos. Vamos lá para o método de Newton-Raphson. No método de Newton-Raphson, eu vou precisar da f. Ó, tô mexendo com ela aqui. Vou precisar da f', tô mexendo com ela aqui para vocês verem, tá? E vou calcular. Eu já deixei pré-programado aqui, ó, calculando o valor da função f. Usando essas constantes aqui, elas estão fixadas. Lá na edição eu vou poder aumentar um pouco aqui a minha linha de comandos, mas se vocês estiverem vendo a linha de comandos, né, onde está tudo coloridinho ali, é o que está fixado, são essas constantes que estão fixadas aqui. Calculo a f', também fixando aqui os valores das minhas constantes, que vocês já viram na aula passada como é a f', o que é a f'. Agora, pelo método Newton-Raphson, como é que eu calculo o xn mais 1? Hein? Xn mais 1 é igual a quê, gente? Olha lá no material escrito de vocês. Você tem que pegar o resultado, né? E botar de novo, né? Traduz, Luiz. Traduz para o que tipo você assim, entendeu. Você precisa entender o que você está fazendo. Isso que você falou não significa absolutamente nada, meu filho. Pegar o resultado e repetir, o que é isso? O que o método de Newton-Raphson propõe? Qual é a equação que eu uso para calcular o xn mais 1? Tá no material PDF de vocês. Ela é o quê? É o xn, é o anterior, né? Então, ó, é igual ao anterior, menos a f de xn dividido pela f'. Só isso. Pronto. Agora, a mágica que o Excel faz pra gente, eu posso marcar aqui e arrastar. A função está caminhando mais para zero. A derivada está lá buscando os caminhos dela. De novo, ó, igual ao anterior, menos a f dividido pela f'. Pronto, 67,42. Já posso marcar e puxar aqui. Ainda não convergiu, né? 65,95 para 67,42 está longe para dedéu. Isso aqui é igual a 67,42,19 menos a f dividido pela f'. Olha que bonitinho. 67,47,49. Convergiu? Não, mas já está chegando perto, né? Agora eu já estou com uma função na ordem de 10 a menos 9. Bem pequenininha. E aí eu vou lá para o meu próximo passo, a próxima iteração. O anterior menos a f dividido pela f'. Ora, agora convergiu, né? Convergiu e eu não preciso fazer as próximas contas. Não preciso calcular a nova f, não preciso calcular a nova f', porque convergiu. E aí, quando converge, basta eu dizer que isso aqui é igual... Opa, peraí. Isso aqui é igual a isso aqui. E ele já calcula para mim, ó, 0,29. Se vocês anotaram quando a gente rodou lá no Octave, 67,4749 é a raiz, 0,29 gramamol por litro é a concentração, tá? Com unidade de concentração, que vocês têm errado unidades de grandezas. Isso nas avaliações objetivas, cada unidade errada, cada unidade faltando, vai penalizar vocês em pelo menos 0,25. Pode chegar até meio ponto aí de perda por causa de unidade errada, se for uma coisa muito significativa. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais algum questionamento? Professor, Sim.
Eu fiquei confusa nesse método para 2 variáveis. Isso, ele vai dar muito mais trabalho, né, do que daria o método para uma equação só. Primeiro que você não consegue mais fazer aquela varredura de método lugar das raízes, não é? Você vai ter que fazer tentativa, tentar chutar o mais certo possível e rezar para o método de Newton-Raphson convergir. Mas ele converge muito rápido. E a gente pode fazer uma semi-automatização lá no Excel. Mas, antes de ir para lá, vamos para o problema. Deixa eu compartilhar a tela do PowerPoint com vocês para a gente poder trabalhar um pouquinho aqui com a mesa digitalizadora, tá? Mais alguém teve dúvida nesse desafio? Então vamos lá, não é esse problema aqui que a gente tem? É ou não é? Isso. Beleza, né? Então, olha só para facilitar a minha vida, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas duas coisas aqui, vou trazer aqui para uma página em branco, vocês já estão acompanhando isso, né? Vou colocar bem cá para cima, tá? As condições de projeto e minha coisa. Eu preciso saber o que aqui, o que esse problema está pedindo para nós. Considere a isomerização de um reagente A por meio de uma reação de segunda ordem no sistema de 2 reatores CSTR, conforme mostrado na figura 1. Sabe-se que o sistema opera em regime permanente nas condições de projeto apresentadas na tabela 1. Com base nos dados do problema, determine os balanços molares e a concentração de A em cada reator no regime permanente. Observação, utilize o método de Newton-Raphson multivariável para resolver esse problema. Isso é uma coisa importante que a gente tem que levar em conta, tá? E aí, olha só que legal. Deixa eu salvar esse trem aqui primeiro. Vou compartilhar logo essa tela aqui com vocês já na apresentação. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é equacionar. Como é que eu chego nas funções que vão me permitir depois calcular o valor das concentrações no regime permanente? Entrada menos saída. Eu tenho que fazer os balanços, né? Não é só sair entrada menos saída. Eu tenho que fazer os balanços molares, né, do reagente nos 2 reatores. Então, a gente começa pelos balanços molares de A nos 2 reatores. Só lembrando, né, eu tenho taxa de massa de A que entra, menos taxa de massa de A que sai, menos taxa de massa de A consumida, igual a 0, não tem geração e não tem acúmulo, certo? Para o reator 1, o que entra no reator 1? 2F-CaF mais 2F-Ca2 do regime permanente. Menos o que sai, 4F-Ca1 do regime permanente, menos VK-Ca1 do regime permanente ao quadrado, igual a 0. Para o reator 2, esse aqui é o reator 1. Para o reator 2, o nosso balanço vai ser, o que entra nele? 4F-Ca1 do regime permanente, mais F-CaF, um Fzinho só. Está saindo o quê? Menos 5F CA2 do regime permanente, menos V2, e aqui é V1, né? K, CA2 do regime permanente ao quadrado, igual a 0. Dúvida no balanço ninguém teve, né? Isso aqui é introdução à engenharia química, correto? Sim ou não? Correto, professor. Correto. Só que olha só, isso aqui já é a nossa F1 de CA1 do regime permanente e de CA2 do regime permanente. Porque essa função só é 0 quando o CA1 é CA1 do regime permanente e o CA2 é CA2 do regime permanente. Essa função daqui já é a F2 de CA1 do regime permanente e CA2 do regime permanente. Olha que bacana. Que eu posso fazer modificações para não ficar com valores muito grandes. Porque se vocês lembrarem, né? Olha ali para os valores na tabela. Isso aqui vai ser, por exemplo, né? 10.000 vezes o 0,1 vezes... né, 8, por exemplo, lá na partida, né, 8 ao quadrado. Ó. Isso é um número muito grande. Então, nós podemos fazer rearranjos nas F. Só para poder ter números menores e a gente ter aquela sensação que está convergindo também com a F indo para 0, pode ser? Então, olha só. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa reação primeiro aqui, ó, essa equação 1, pelo V1. E vou dividir, né, a equação... Peraí, eu botei ao contrário, né? Eu vou dividir essa equação por V1. E vou dividir essa equação pelo V2. Deixa eu colocar esse dividido aqui no outro lugar. Eu vou dividir aqui pelo V2. V1 aqui, V2 aqui. Certo? Para ficar assim, ó. Parece que ficou pior, mas não ficou não. Tá? Nós vamos ficar com 2F sobre V1, que multiplica CaF mais CA2 do regime permanente, menos 4F sobre V1, CA1 do regime permanente, menos K, CA1 do regime permanente ao quadrado, igual a 0.
E a outra vai dar F, Maurício, F sobre V2, que multiplica 4 CA1 do regime permanente, mais CAF, menos 5F sobre V2, CA2 do regime permanente, menos menos K, CA2 do regime permanente, ao quadrado, igual a zero. Então, essa aqui é a nossa nova F1 de CA1 do regime permanente e de CA2 do regime permanente, porque ela só vai ser zero nesses dois valores, né? CA1 do regime permanente e CA2 do regime permanente. Essa é a nossa F2 de CA1 do regime permanente, CA2 do regime permanente. O que seria a F1 de CA1 e CA2? É a mesma coisa, só não é igual a zero, né? Então, ó, 2F sobre V1 CAF mais CA2 do regime permanente, menos 4F sobre V1 aqui, CA1 do regime permanente, menos K, CA1 do regime permanente. Do regime permanente não, professor. Oh, meu Deus do céu. Só CA1 e CA2. Pronto, não tem regime permanente aqui. CA1 ao quadrado não é igual a zero. Aqui eu não posso colocar igual a zero. E a mesma coisa a F2 de CA1 e CA2 é F sobre V2, que multiplica 4 CAF mais CA2, CA1, menos 5F sobre V2, CA2, menos K, CA2 ao quadrado, e eu não igualo a zero, porque ela só vai ser zero, tá? Essas duas funções só serão iguais a zero em CA1 do regime permanente, CA2 do regime permanente. Até aqui vocês acompanharam? Sim ou não? Sim, professor. Pois é. Sim, então o que a gente precisa agora para usar o método Newton-Raphson? Eu preciso da derivada parcial da F1 em relação a CA1, da derivada parcial da F1 em relação a CA2, da derivada parcial da F2 em relação a CA1 e da derivada parcial da F2 em relação a CA2. Ops, de ronde F de CA2. Eita ferro. De ronde CA2. Certo? Que são as J's, não é? Então, ó, pensando aqui, quem é a J11? A J11 é a derivada da F1 em relação a CA1. Olha para cá, olha para F1 e deriva em relação a CA1. Vai dar o quê? Como? Olha F1, deriva em relação a qual? Deriva em relação a CA1. No caso vai ser 4F sobre V menos 4F sobre V1 e menos K. Menos 2K CA1. Isso. Então, ó, isso aqui vai ser igual a menos 4F sobre V1 menos 2K CA1. Certo? Quem é a J... A J12 é a derivada parcial da F1 em relação ao CA2. Olha para cá. Olha para F1. A derivada disso em relação a CA2 vai dar o quê? Vai dar 2F dividido por V1? Só. Isso mesmo. Isso aqui é constante. Isso aqui vai ser 2F dividido por V1. Quem é a J21? É a derivada da F2 em relação ao CA1. Olha para cá agora para F2. Como é que eu derivo isso em relação a CA1? Vai dar o quê? FV2. F sobre V2. Isso mesmo. Isso aqui vai ser igual a... F sobre V2 não. Eu botei errado aqui, ó. Aqui que tem um erro. Olha só. Aqui é 4F CA1 e aqui é CAF. Vai ser 4F sobre V2. Ela é 4F sobre V2. E a J22? A J22 é a derivada parcial da F2 em relação ao CA2. Quem é ela? Olha para cá e deriva em relação a CA2. 5F... Menos 5F sobre V2. V2 e 2K. CA2, isso mesmo. Então ela vai ser menos 5F sobre V2 menos 2K CA2. Pronto. Agora eu vou pegar e vou colocar isso lá no meu equacionamento e vou resolver. Aí a gente vai para o Excel, tá? Todo mundo entendeu até aqui? Isso aqui vai gerar o que pra gente lá no final das contas? Vai gerar esse sistemão aqui, né? Ó. J11, J12, J21, J22, que multiplica o CA1 do regime permanente, o CA2 do regime permanente,
igual a menos a F1 em CA1N, CA2N, né? Vou colocar assim, CA2, e menos a F2 de CA1 do regime permanente, CA2 do regime permanente. Certo? Esse é o sistema que a gente vai resolver. Tudo bem? Posso encerrar aqui? Alguém vai fazer print de tela, alguma coisa assim? Não? Então estou encerrando o compartilhamento para a gente ir para o Excel. Uma pergunta. Diga, Luiz. No caso, não vai ficar o CA1 e o CA2 na matriz? Isso não dá um problema? Na matriz onde, meu filho? Isso aqui é o vetor de incógnitas. No J11 e no J22 vai sobrar... Não, mas a cada iteração você vai ter... né? Isso aqui é para cada iteração. Cada passo do Newton-Raphson multivariável tem um Gauss-Jordan dentro dele. Está dito lá no vídeo. Você vai ver acontecer no Excel. Estou encerrando aqui. Então vamos ao Excel para vocês poderem acompanhar agora a solução. Tá? Eu já vou partir de um ponto mais avançadinho um pouquinho, que eu já fiz isso com outra turma. Agora vocês veem o Excel? Hein? Alguém pode me responder? Que agora eu não vejo a sala. Pessoal? Sim, professor. Tá. Então olha só, esse aqui é o nosso problema. A única diferença aqui é que eu fiz as Fs que aparecem aqui nessa planilha como menos as outras de lá. Só para poder ficar com números positivos bonitinhos na hora de calcular F, tá bom? Que nem ficou tão positivo assim. Mas eu programei essas equações aqui, ó. Se vocês olharem, tá? E lá na edição a gente vai trazer essa linha de comando mais para perto ali, mais para a direita. Mas eu estou calculando a F1 usando o V1, o F, do mesmo jeito, do jeito que ela está aqui, ó. É esta equação aqui, que vocês estão vendo marcada, que ficou pretinha, está aqui programada usando como fixos esses valores coloridos que estão aparecendo aqui, ó, na tabela. O CA1 e o CA2 não são fixos, lembrem-se disso. Tá? A mesma coisa para F2, eu calculei a F2 usando os valores tabelados fixos e o CA1 e o CA2 não fixos. Calculei a J11, também do mesmo jeito. Calculei a J12, também do mesmo jeito. Calculei a J21, tá? E calculei a J22. Vocês repararam que nessa primeira linha aqui, eu tenho as duas funções f e tenho os 4 j's. Isso me permite montar esse sistema primeiro aqui, ó. A minha primeira iteração tem um Gauss-Jordan. Notaram? Tá? Então eu resolvo o Gauss-Jordan e vou achar esse valor de H e esse valor de H2. Jogo lá para cima. Se vocês olharem o último slide antes de aparecer essa proposição, tá lá como é que calcula o xn mais 1. O xn mais 1 ou o CAN mais 1, o CA1n mais 1 é o CA1 anterior mais o H1. O CA2 anterior, o CA2 novo é o CA2 anterior mais o H2. E aí a boa mágica que o Excel faz pra gente é que eu posso marcar essa linha toda aqui e puxar aqui para baixo. E aí ele já calculou esses valores aqui, ó, essas 4 daqui, as duas funções e mais os 4 j's. Eu já entro na iteração 2, faço um Gauss-Jordan, acho o valor do H1, acho o valor do H2, não é? Aliás, aqui, ó, naquele slide lá, deixa eu voltar lá. Nossa, eu preciso corrigir isso. Preciso corrigir urgente. Ainda bem que eu não apaguei. Deixa eu compartilhar aqui o PowerPoint de novo com vocês. Volta para cá, professor Maurício. Onde é que está errado aqui? Por isso que o Luiz reclamou também. Está errado que aqui não é o CA, né? Ai, essa aqui eu vou ter que apagar tudo. Então, vou só corrigir. Aqui eu vou fazer o seguinte. Isso aqui está errado. Errado. E o nosso problema é J1, J12, J21, J22, H1, H2 igual a menos a F1 de CA1N, CA2N, menos a F2 de CA1N, CA2N. Não sai direto o CA, né? Sai o H. Eu resolvo esse sistema linear e depois eu passo para H. E aí o que vocês têm lá no coisa de vocês é que o CA1N mais 1 é o CA1N mais o H1N mais 1. E o CA2N mais 1 é o CA2N mais o H2N mais 1. Pronto, assim. Certo? Só corrigindo isso, a gente pode voltar lá pro Excel. Tá? Era isso que eu tava... Eu tava em dúvida no valor do CA1 e CA2. Minha era só uma incógnita. Não é. Ele tá dentro, tá embutido aqui nesse H. Tá? Você viu lá no coisa como é que calcula o H, né? Como é que a gente definiu aqueles Hs. Então vamos voltar aqui no Excel. Pronto, estamos aqui. Ele já fez a segunda iteração, né? Já fez o segundo Gauss-Jordan. Achou um valor de H. Repararam que esse H aqui, ó, tá da ordem de 10 a 1, a menos 1. E esse aqui já tá da ordem de 10 a menos 2.
Então, ó, como é que eu calculo o CA1 novo? É o anterior mais o H1. Como é que eu calculo o CA2 novo? É o anterior mais o H2. Ops, isso aqui é igual a isto aqui mais o H2. Certo? O que eu faço agora? Mágica do Excel. Eu puxo aqui, ó, tum. Fiz acontecer. Já gerou para mim, eu já deixei programado, né? O terceiro Gauss Jordan. Achei o novo H1 e o novo H2. Eu volto com eles lá para a tabela. Como é que eu calculo o novo CA1? Esse aqui é igual ao anterior mais o H1. Esse aqui é igual ao anterior mais o H2. Certo? Ficou mais tranquilo agora, Fernanda? Tá? Já convergiu, gente? Olha para cá. 2 iterações sucessivas. Já convergiu? Para aquele nosso critério de 4 casas? professor. Não. Está convergido até qual casa? Até a quarta casa. Até a segunda. Tá? Então eu tenho que fazer mais uma vez. Aí, ó, puxo aqui. Eu já deixei programado aqui o quarto Gauss Jordan. Ele agora vai achar um H1 de 10 a menos 7 e um H2 de 10 a menos 6. Agora com certeza vai convergir. Isso aqui é igual a isso aqui mais o H1. E isso aqui é igual ao anterior mais o H2. Olha que bonitinho que ficou. Convergiu. Convergiu e agora eu não preciso calcular mais os J's nem os F's, né? Tá convergido, certo? Ah, professor, como é que você sabia que ia convergir em 4 iterações? Eu posso deixar essas planilhas todas pré-programadas, gente, e simplesmente alterar o chute. Aqui o 1,5 foi um chute muito bom, mas eu podia, por exemplo, ter colocado 5 e 3. Dá um chute muito ruim. Tá, ó, não convergiu ainda, né? Tá caminhando para lá, mas não convergiu ainda. E ele vai fazer, ó, ele continua fazendo, ele continua calculando todos os 4 Gauss Jordan. Nenhum problema em relação a isso. Então eu olho esse último iteração aqui e jogo lá para cima como chute inicial. Ó, 1,14, não precisa nem ser tão preciso assim, e 0,76. Prum, olha lá. Aí ele converge. Ele converge já na terceira iteração. Não precisava nem da próxima. Mas deu tudo bonitinho, graças a Deus. Aí é lógico que eu vou voltar aqui pro meu chute chique, que foi o chute bem dado, 0,5, e resolver o nosso problema. Certo? Esclareceu agora como é que faz o multivariáveis? No Excel dá para fazer também. Você lembrando sempre que cada iteração do método de Newton-Raphson multivariável exige a solução de um método de Gauss Jordan ou de uma solução de método de equações algébricas lineares, tá bom? Posso voltar aqui para a tela com vocês, para a sala com vocês? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dificuldade? Oi. Como que o senhor fez esses chutes? Que eu fiquei na dúvida na hora de chutar. Como que eu fiz os chutes? Bom, vamos lá. Pensando aqui, qual é o problema, né? Deixa eu compartilhar com vocês de volta o nosso problema, tá? Volta para cá. Nessa não preciso nem fazer a apresentação. Eu tenho o quê? 2 reatores, certo? Em série. Eu alimento 2 vezes a vazão CAF aqui e 1 vez a vazão CAF aqui e ele passa do primeiro para o segundo, né? O que saiu do primeiro ainda vai reagir no segundo. Concorda comigo, Gabi? Sim. Sim, pois é. A minha concentração de alimentação é 8. Qual é o domínio viável para os meus chutes, para as minhas avaliações, para as minhas estimativas iniciais aqui? A concentração no regime permanente pode estar entre quanto e quanto? Quem ajuda? Entre 0 e 8. Entre a concentração de alimentação, nunca o reagente vai sair com uma concentração maior do que a de alimentação. E 0, porque pode consumir tudo. Também não é muito provável de acontecer, né? Mas esse é o meu limite viável. Outra coisa que você sabe, Gabi, não vai passar pelo primeiro e o que saiu do primeiro vai reagir no segundo? O que seria esperado? Que o CA1 fosse maior do que o CA2, né? Que ainda vai reagir mais aqui no segundo reator? Então foi por isso que eu fiz a estimativa inicial de 1,5. Concordam? Hein, gente? Entenderam? Entendemos. Beleza? Todo mundo bem? Mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Tudo bem? Podemos fazer chamada? Porque se vocês não têm mais dúvidas, elas vão virar dívidas, não é? Porque muita gente não assistiu aos vídeos, eu não sei nem de qual turma, mas tinha muita gente que não tinha visto ainda. E eu espero que agora vai bater aquele desespero para fazer a avaliação continuada e vai assistir esses 2 vídeos, os 2 vídeos da aula passada e os 4 vídeos de introdução que eu sugeri que tivesse assistido antes. Todo mundo abrindo aí o microfone para me responder. Quando eu chamar, fecha o microfone, por favor. Quem está com problema de áudio, já deixa escrito, professor, estou presente no chat. Quando eu chamar o nome, tum, dá Enter. E vamos nós aqui. Alessandro, presente no chat. Ana Paula, presente no chat. Ailton, Presente. Beatriz, presente no chat. Daniel Mendes, Presente, professor. Daniel Vieira, Presente. Diogo, Presente, professor.
Diego, presente no chat. Edson, presente no chat. Eduarda, que está presente. Gabriela, está presente. Acabou de falar comigo. Igor. Juan. Presente, professor. Julieta, presente no chat. Karen, presente no chat. Larissa, presente no chat. Lucas Hertal, Presente. Luiz Felipe Moreira, Presente. Marco Aurélio, Milena, presente no chat. Saulo, faltou. Tiago, Presente. e Vanessa. Vanessa? Ah, tá. Saiu muito baixinho, Vanessa, mas eu te ouvi. Beleza. Finalizamos. Alguma pergunta a mais? A avaliação continuada para ser entregue até às 13 horas de quarta-feira. E vão rever os vídeos, porque agora virão as dúvidas. Tá bom? Façam e revejam os vídeos de introdução sobre a parte transiente, porque senão não vai conseguir fazer o item primeiro lá, o item inicial da avaliação continuada. Tô encerrando aqui. Tchau para vocês.